nós vamos conhecer o caso de uma garotinha que infelizmente teve uma vida muito difícil. O caso dela foi levado várias vezes para a justiça, mas em um dia a polícia fez uma descoberta muito chocante na casa dela. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário dando a sua opinião, não esquece de ativar o sininho e também de compartilhar esse vídeo aqui. Bora pro vídeo. Sarah Sherriff nasceu em 11 de janeiro de 2013, em Slough, na Inglaterra. Sua mãe, uma mulher chamada Olga Domin, polonesa, foi descrita como tendo dificuldades de aprendizagem e foi considerada vulnerável. Em algum momento de sua vida, ela se casou com Urfan Sherriff, pai de Sarah. Seu pai era um taxista paquistanês que se mudou para o Reino Unido em 2001. Uma ex-parceira de Urfan, chamada Angélica, diz que ele a manteve em cativeiro em sua casa, ameaçou com uma faca e a acusou de ter tido um aborto depois que ela sofreu um aborto espontâneo. Ele também tentou marcar suas iniciais em sua pele. Eles se conheceram enquanto ela trabalhava em um Burger King e ele era o gerente do seu turno. Depois de escapar de seu apartamento por uma janela, ela denunciou Urfan à polícia, que ficou preso por apenas 2 dias. Angélica voltou para a Polônia para fugir dele depois disso. Foi revelado que Urfan conheceu a mãe de Sarah na Polônia durante uma viagem para perseguir Angélica. Em 2009 eles se casaram e 4 anos depois Sarah nasceu. Um ano após o casamento, Urfan foi preso por agredir Olga e uma criança. Olga disse aos serviços sociais que Urfan apertou um cinto em volta do pescoço dela e ele a trancou em um quarto e pegou seu celular. Ela também revelou às autoridades que uma vez tentou atear fogo e derramou óleo nela, mas seu primo o impediu. Sarah foi colocada sob um plano de proteção à criança assim que nasceu, devido a preocupações de que ela corresse o risco de ser prejudicada por ambos os pais. Disseram que havia preocupações de que Sarah e seus irmãos não estavam sendo supervisionados adequadamente e que 2 deles tinham ferimentos inexplicáveis. Assistentes sociais pediram que as crianças fossem levadas para um abrigo. Eles disseram que as preocupações com a família datavam de maio de 2010, quase 3 anos antes da Sarah nascer, quando um dos irmãos foi encontrado sozinho em uma loja. Em novembro de 2010, houve alegações de que Urfan havia espancado Olga e os irmãos mais velhos de Sarah, mas ela decidiu não prestar queixa. A polícia foi então chamada à casa em 3 ocasiões entre 2011 e 2012, após reclamações de mais abuso doméstico. A juíza do caso decidiu contra uma ordem de cuidado e, em vez disso, emitiu uma ordem de supervisão provisória, dizendo que Sarah e seus irmãos poderiam ficar com os pais, sob a supervisão dos serviços infantis do Conselho do Condado de Surrey, enquanto novas avaliações eram preparadas. Pouco mais de um ano depois, o caso voltou ao Tribunal de Família depois que um dos irmãos de Sarah disse que Olga o havia mordido. Olga foi acusada de agressão e o Conselho de Surrey fez um pedido urgente para que as crianças fossem levadas para um orfanato. A audiência de emergência foi realizada, mas no dia seguinte, o caso foi novamente apresentado à juíza Rayseed, a mesma que disse que as crianças podiam ficar sob o cuidado dos pais. Ela decidiu que Sarah e um de seus irmãos poderiam voltar a viver com Urfan. O irmão que havia sido mordido foi colocado em um orfanato. O casal se divorciou em 2015 e a custódia de Sarah e seus irmãos foi concedida a Urfan, e eles foram morar em Woking. Na casa deles viviam Sarah, seu pai, sua esposa chamada Nash Battle, os 4 filhos do casal e um irmão de Urfan. Olga, que se opôs à criação deles como muçulmanos, teve pouco contato com os filhos durante o tempo em que eles estavam com o pai. Na casa com o pai, a Sarah foi obrigada a realizar serviços domésticos como uma escrava. Muitos vizinhos ouviam brigas, gritos vindos da casa da família. A madrasta também era muito ruim com ela, fazia coisas
terríveis no período ali que ela passou na casa com seu pai. Sarah era sujeita a espancamentos regulares. Eles a amarravam com fita adesiva e cobriam sua cabeça com um capuz improvisado. Ben-Nash comprou grandes quantidades de fita adesiva, muitas vezes para fazer esses capuzes, que eram feitos, além de fita adesiva, com alumínio. Ela começou a ir para a escola e tentava de toda forma esconder esses seus hematomas usando camisetas longas e calças. Sarah contou várias histórias conflitantes na escola sobre como ela recebeu esses ferimentos, já que ela não queria contar a verdade, com medo de ser punida. Mesmo assim, os professores viram que ela estava com muitos machucados em seu corpo. Eles ficaram muito preocupados com aquilo, até porque a Sarah não sabia explicar por que ela tinha aqueles ferimentos. Então, eles decidiram chamar o serviço social. Em abril de 2023, ela foi retirada da escola primária sob o pretexto de ser educada em casa para encobrir o abuso que estava recebendo de seu pai e madrasta. Uma vizinha da família, Rebecca Spencer, relatou que teve a porta fechada na cara por Ben-Nash depois que ela perguntou se estava tudo bem. Ela também relatou ouvir choro constante e gritos que em algum ponto atingiam um auge. Ela estava desconfiada de que a criança estava sofrendo abuso. Novamente, o caso chegou até a juíza Ray Seed, e ela foi informada de que o Conselho de Surrey ainda estava extremamente preocupado com o risco de danos a Sarah e seus irmãos. Um dos seus irmãos disse que Urfan o socou e o agrediu com um cinto. O corpo de Sarah foi descoberto em sua residência durante as primeiras horas de 10 de agosto de 2023, pelo policial George Van der Hart. Ao lado do corpo de Sarah, que foi encontrado pela polícia em um beliche, havia um bilhete escrito à mão por seu pai que dizia: "Quem quer que veja esse bilhete, sou eu, Urfan Sheriff, que matou minha filha Paula." No dia da morte de Sarah, o irmão mais velho dela enviou uma mensagem a um amigo informando que sua irmã havia morrido. A polícia de Surrey identificou Urfan Sheriff, sua esposa Ben-Nash Battle e seu irmão Faisal Malik como pessoas de interesse, pois sabiam dos abusos que as crianças sofriam em casa. Todos os três partiram do Reino Unido para o Paquistão em 9 de agosto, um dia antes do corpo de Sarah ter sido encontrado. Urfan fez uma ligação para a polícia do Paquistão logo após chegar na cidade, com sua esposa, irmão e 5 filhos. Ele admitiu: "Eu matei minha filha. Não era minha intenção matá-la, mas eu mais nela." Ele disse ao policial que atendeu a ligação que suas ações tinham a intenção de ser apenas uma punição. E ele finalizou com: "Eu sou um pai cruel." Em 15 de agosto, foi realizada uma autópsia no corpo da criança e foi descoberto que ela havia sofrido vários ferimentos graves durante um longo período. Mais de 70 ferimentos foram encontrados, sendo eles ferimentos nas costas, nos dedos e 11 fraturas na coluna, uma perfuração na cabeça, um traumatismo crânioencefálico, queimaduras causadas por ferro e alguns hematomas causados por objetos contundentes e marcas de mordidas humanas. A causa da morte foi determinada como complicações decorrentes de ferimentos múltiplos e negligência. Owen Arthurs, um radiologista pediátrico que forneceu provas, declarou que Sarah sofreu ferimentos no pescoço, que ocorrem raramente, e que esses ferimentos foram provavelmente causados por estrangulamento manual com uma grande força acima que normalmente reconheceríamos na força de enforcamento. Anthony Fremont, um patologista que forneceu provas ao tribunal, disse que ela tinha fraturas no osso hioide, que fica perto da garganta, e no pulso, ambas certamente não acidentais. Ele também afirmou que as fraturas acima mencionadas não foram o que a matou. Muitos dos ferimentos sofridos por Sarah foram causados por instrumentos, incluindo um taco, aspirador de pó e um poste de metal. Também havia evidências de que Sarah foi contida e sua cabeça coberta com capuzes caseiros feitos de fita adesiva e alumínio, enquanto alguns dos ferimentos eram infligidos. Uma investigação foi iniciada pela polícia de Surrey e pela equipe de crimes graves da polícia de Sussex, que envolveu o trabalho com a Interpol, o Ministério das Relações Exteriores e da Comunidade Britânica, a Agência Nacional de Crimes, o Serviço da Promotoria da Coroa e as autoridades paquistanesas para localizar Urfan, Ben-Nash e Malik.
em conexão com a morte de Sarah. 2 equipes policiais no Paquistão estavam procurando ativamente pelos 3. Não há um acordo oficial de extradição em vigor entre o Reino Unido e o Paquistão. A polícia fez um novo pedido de informações 2 semanas após a descoberta do corpo da criança, pedindo para qualquer pessoa que tivesse contato com ela se apresentasse com informações. Em 12 de setembro, a polícia invadiu a casa do pai do Urfan e recuperou as 5 crianças em boas condições, após o que foram colocadas sob cuidados. Em 13 de setembro, o trio deixou o Paquistão e retornaram ao Reino Unido. Eles foram presos sob suspeita de assassinato de Sarah e de causar ou permitir a morte de uma criança ao desembarcar no aeroporto, e acusados de ambos os crimes 2 dias depois. Em 14 de dezembro, eles compareceram ao Tribunal Criminal Central de Londres, onde todos se declararam inocentes de ambos os crimes. Urfan, o único dos réus a prestar depoimento, começou culpando sua esposa pelo que aconteceu com Sarah, mas mudou seu depoimento durante o julgamento, chegando a reivindicar total responsabilidade pela morte de Sarah, numa tentativa de proteger sua esposa e irmão. Ele então disse que a agrediu naquele dia, mas que não pretendia matá-la. Ele sustentou durante todo o depoimento que não era responsável pelas mordidas ou queimaduras em sua filha. Numa audiência de 26 de janeiro de 2024, o juiz Mark Lucraft marcou uma data provisória para o julgamento em outubro. Numa audiência em 1º de março, foi confirmado que o julgamento estava agendado para começar em 1º de outubro de 2024. O promotor revelou em 14 de outubro que o pai da criança admitiu tê-la matado quando ligou para a polícia após pousar no Paquistão. Ele alegou que havia a punido e disse ao policial: "Eu bati. Não era minha intenção matá-la, mas eu bati mais." Em novembro, ele aceitou total responsabilidade por causar a morte de Sarah. Urfan se autodenominou o pior pai do planeta e aceitou que ele foi muito cruel com Sarah durante o interrogatório. Durante o julgamento, Urfan alegou que chegou em casa na noite de 8 de agosto e encontrou sua esposa sentada no chão do quarto do casal, segurando Sarah. Quando ele perguntou à sua esposa o que tinha acontecido, ela disse que a Sarah caiu enquanto estava brincando, mas ele não acreditou naquilo, acreditou que a criança estava sendo dramática, então ele pegou uma vara e agrediu a criança várias vezes em seu estômago. Logo depois, ele percebeu que a criança não estava respirando, ele tentou fazer o RCP, mas já era tarde demais. Banish pediu para ele parar de fazer o RCP. Urfan disse que quando perguntou onde estava a ambulância, Banish respondeu: "Não há necessidade porque ela está morta." Então eles não chamaram uma ambulância e fugiram. Em 11 de dezembro de 2024, Urfan Sherif e Banish Belton foram considerados culpados de assassinar Sarah. Malik foi considerado inocente de assassinato, mas foi considerado culpado de causar ou permitir a morte de uma criança. Em 17 de dezembro, Urfan foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 40 anos, enquanto Banish foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 33, como juiz descrevendo seus crimes como uma campanha de tortura, na qual o grau de crueldade é quase inconcebível. Malik foi condenado a 16 anos de prisão por causar ou permitir a morte da criança. O detetive-chefe Mark Chapman, que liderou a investigação, disse: "Sarah era uma menina inteligente e muito animada, que amava dançar e cantar, e em nome da polícia de Surrey, gostaria de expressar minhas mais profundas condolências à sua mãe Olga, aos seus irmãos e a todos aqueles que conheceram e cuidaram dela. O espírito, a coragem e a resiliência de Sarah diante do abuso que sofreu brilharam nas vastas investigações que foram realizadas nesse caso. Desde o dia em que encontramos o corpo de Sarah, a polícia de Surrey trabalhou incansavelmente para construir um caso para provar que o trio teve seu papel na morte dela. A morte de Sarah foi um dos casos mais difíceis e angustiantes com os quais a polícia de Surrey já lidou. Gostaria de agradecer àqueles que se apresentaram para fornecer informações e àqueles que deram evidências em circunstâncias tão angustiantes. Gostaria também de agradecer ao júri pela consideração cuidadosa das evidências apresentadas ao longo desse julgamento, muitas das quais foram extremamente perturbadoras." Rick Jones, vice-diretor internacional da National Crime Agency, disse: "A vida de Sarah foi tirada em circunstâncias verdadeiramente horríveis,
pelas mãos das mesmas pessoas que deveriam protegê-la e cuidá-la. Nossos pensamentos permanecem com sua mãe e aqueles que a conhecem e a amaram. O trabalho incansável dos agentes, junto com os nossos parceiros internacionais, incluindo a Agência Federal de Investigação do Paquistão e o governo do Paquistão, foi crucial para o sucesso da investigação e do processo, e finalmente para garantir justiça para Sara. Gostaria de agradecer às autoridades do Paquistão porque seu apoio vital e extensa investigação da polícia de Surrey, que resultou na prisão dos assassinos de Sara. A juíza Reside foi muito contestada por ter dado a guarda de Sara para seu pai em 2015, mas um juiz deu a seguinte declaração sobre isso. Neste caso, as evidências sugerem que os assistentes sociais, tutores, advogados e o judiciário agiram dentro dos parâmetros que a lei e a prática do serviço social estabeleceram para eles. Certamente, para meus olhos, não há nada que indique que as decisões tomadas em 2013 e 2015 foram incomuns ou inesperadas. Com base no que era conhecido na época e na aplicação da lei na época, não vejo a juíza ou qualquer outra pessoa tendo qualquer opção alternativa. Ao todo, 3 juízes supervisionaram as audiências do Tribunal de Família envolvendo Sara nos anos anteriores ao seu assassinato. Então, pessoal, esse caso recebeu muita atenção porque a Sara já era conhecida dos juízes, muita gente já sabia da história dela de abusos, também dos seus irmãos, mas mesmo assim nada foi feito. Deram a guarda para o pai dela e tudo isso aconteceu. Eles sabiam que era algo preocupante, já que teve diversos relatos de que ela e seus irmãos sofriam abusos. Mas, infelizmente, tudo isso aconteceu, mas que bom que eles receberam suas penas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.